Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Amarelinho Cast. Sejam todos bem-vindos ao podcast que fala de Morro Agudo e da nossa região, de pessoas que constroem as suas histórias e que elevam o nível da nossa cidade. Hoje estamos aqui com um cara que já escreveu 4 livros. Ele é escritor, administrador, morador de Morro Agudo, casado, evangélico, e está sendo recentemente um sucesso. Lançou recentemente o sucesso De Volta para Casa, Davi de Oliveira. Davi, seja bem-vindo, é uma honra te ter aqui. Obrigado ao nosso vereador, né, Amarelinho, já lutou tanto para nossa cidade. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia para falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Eu quero desejar para você que nos assiste agora, seja qual for o período, seja de dia, de tarde ou de noite, primeiramente a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que seja um podcast interessante, relevante e de muita edificação aí para nós todos. Amém, amém. Já vai ser, começando assim, vai ser excelente. Amém. A paz, vocês não têm noção, a paz que está aqui nesse momento. Então, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Antes de seguir, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles esse podcast não acontece. Senhor Pizza, trazendo sempre o melhor sabor para o Morro Agudo, qualidade e tradição, aquele sabor que já faz parte da noite da família. Então, pensou pizza, Senhor Pizza, liga lá com o Rodrigo que vocês vão ter a melhor pizza da cidade na sua casa. Auto Elétrica Amarelão, referência e confiança, diagnóstico preciso, acolhimento profissional, a escolha certa para o seu carro. Cuidar do seu carro está no nosso DNA há 49 anos em Morro Agudo. Então precisou bateria, troca de óleo, vai para a Auto Elétrica Amarelão. Natais da Garcia, social media, estrategista digital, impulsionando negócio e fortalecendo marcas na nossa região com planejamento, criatividade e resultados reais. Então, quer dar um up aí na sua empresa? Natais da Garcia. Varejão e Mercearia mais barato do Jonathan, onde a economia e variedade caminham juntos, garantindo preço justo, qualidade e um atendimento que faz a diferença no seu dia a dia e do dia das famílias moagudenses, aqui na entrada do bairro Alfredo Benedetti. Ao delivery da Ju, sinônimo de comida caseira, sabores e preparo com carinho, sempre pronto para facilitar sua rotina com refeições práticas e deliciosas, aquelas porções perfeitas, jantinhas. Liga lá no delivery da Ju, fala com a Ju, com o Pó Royal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O apoio desses parceiros torna possível levar até Morro Agudo essas conversas, as histórias que inspiram a nossa cidade, pessoas que fazem da nossa cidade ser essa joia do interior paulista. Então agradeço a vocês aí e fortaleça o comércio local, que é muito importante. Davi, vamos começar aqui. Bora. Quem é Davi? Fala aí pro pessoal. Davi, morragudense, casado, 33 anos. Tenho dedicado aí a minha vida desde os 10 anos de idade no Evangelho, pregando o Evangelho, escrevendo sobre o Evangelho. Sou casado agora há pouco tempo, né? 2023, minha esposa deve estar assistindo agora. Um beijão para ela. E nós temos uma missão aí nessa terra, levar a palavra de Deus por onde a gente passa, edificando a igreja, edificando quem não é da igreja também. Esse tem sido o nosso legado que a gente tem deixado aí ao longo desses anos. Davi, você é formado em administração. Exatamente. Pós-graduado em logística, não falei para você, mas sou pós-graduado em logística também. E como que foi um cara formado em administração, pós-graduado em logística, se tornar escritor? Apesar de você se tornou escritor antes, você tinha falado, né? Isso. Como que caminha essas... Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com uma missão. Sua missão é ser eletricista. A minha, Deus me deu o dom de escrever. Eu comecei muito cedo, desde criança, a ser uma criança que olhava algumas coisas de modo diferente.
Desde pequeno eu gostava de ir na igreja de terno, de gravata, e eu sempre gostei de ficar no meio de adultos. Enquanto as crianças iam brincar lá fora, no meio do culto, ia pra escolinha, eu sempre gostei de ficar no primeiro banco, escutando tudo que era falado. E aquilo foi despertando em mim um certo interesse pela palavra de Deus e pela fala também. Eu preguei, a primeira vez que eu preguei foi com 10 anos de idade. Então, essa influência vem também de pai, de mãe, né? de tios, também são pastores. Graças a Deus, até agora tem dado certo aí, tem sido abençoado. E você acha que essa criação ali dentro da igreja, observando isso, é uma das inspirações para você escrever seus livros? Sim, eu acredito muito nisso. Inclusive, quero deixar uma mensagem, principalmente para os pais, de que você que tem seu filho, independentemente da idade, mas principalmente quando o seu filho é pequeno, é muito importante a bênção do pai e da mãe sobre a vida de uma criança. Muito importante isso. Não estou falando só do âmbito de igreja, mas a bênção que um pai e uma mãe põem sobre um filho, ele vai carregar durante toda a vida dele. E eu tinha muita dificuldade, Marelinho, quando eu entrei na escola, em ler. Eu nunca estava junto com os outros. Tinha muita dificuldade. Meu primeiro ano eu tenho lembranças até hoje bem marcantes, assim, bem tristes, de todo mundo conseguindo aprender e eu sempre atrás. Uma vez eu fiquei preso, eu lembro até hoje disso, tá? Essa memória tá viva dentro de mim. Eu fiquei preso na sala de aula na escola de Eli Guarnieri na época. Esqueceram de mim porque eu estava atrasado na lição. E aquilo, meu pai e minha mãe vendo aquilo, eles fizeram um propósito com Deus, de que se Deus me ajudasse, eles iriam me ensinar o caminho que eles estavam. E eu lembro até hoje que meu pai, ele comprou uma Bíblia na época, a Bíblia mais cara que tinha, a Bíblia Thompson. E ele me deu de presente. E ele falou assim, eu quero que você aprenda a ler. Meu maior sonho era ler a Bíblia. Ele falou assim, eu vou te dar esse presente aqui, é um incentivo para que Deus te abençoe, para você aprender a ler e escrever. E aquilo foi um incentivo gigante para mim, porque eu queria ler a Bíblia. Eu comecei a batalhar, comecei a esforçar, Deus começou a me abençoar. E aí eu consegui aprender a ler, consegui a desenvolver. Então é muito importante isso, a bênção dos pais sobre os filhos, tá? Você que tem seu filho pequeno, que ensina ele já para onde ele deve ir, qual caminho ele deve andar, qual profissão ele deve seguir. Isso vai ser uma bênção na vida dele, não só agora, mas até a morte chegar. Essa bênção que você desejar para o seu filho vai estar junto com ele. E quando você percebeu assim que a escrita ia fazer parte da sua vida? Com 10 anos eu fiz meu primeiro sermão. Preguei pela primeira vez na igreja, sem auxílio de ninguém. Ninguém me ajudou a montar o sermão. Não. Eu sozinho ali no quarto, eu gostava de chegar na igreja, colocar um terninho, fechava a porta do quarto e brincava de culto. Só eu sozinho. E eu comecei a perceber que eu não tenho aquela memória. Tem gente que tem uma memória muito boa de decorar alguma coisa e não, eu preciso de rascunho. E comecei a perceber que era gostoso escrever. Comecei a encher cadernos e foi aos pouquinhos, foi desenvolvendo aquela paixão pela escrita. E a gente chegou até 2013, quando eu lancei meu primeiro livro. Muita gente admira quem escreve, né? Mas pouco sabe como tudo começa, como que todo o primeiro passo. O primeiro livro saiu dessas anotações que você já tinha? Ou não? Saiu e falou assim, eu vou escrever um livro? Não, com certeza. O escritor ele vai ao longo do tempo escrevendo e acumulando conhecimento. Chega uma hora que uma parte daquilo que ele já escreveu, que ele mais gosta, ele vai dar mais volume, né? E eu sempre gostei muito do homem do campo, né? Do semeador. E aí eu lancei em 2013, Traga a Colheita. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Primeiro livro que eu lancei em 2013, Traga a Colheita.
e que eu conto a história de um semeador, né? Eu aplico na vida da gente, né? O semeador, antes dele plantar, ele tem que preparar o solo, né? Então a gente tem que estar com a vida preparada, o coração preparado. Você não vai prosperar com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa. Não, Deus quer que você primeiro limpe seu coração, né? Mesmo o mel mais puro, se ele tiver, diz o filósofo, mesmo o mel mais puro, se colocar num pote sujo, ele vai se sujar. Então, primeiro a gente tem que se estruturar por dentro, né? Toda mudança que a gente quer para a vida se estrutura por dentro, e ao longo do tempo, assim, a gente vai com certeza trazer a colheita para a nossa vida. Então, esse aqui foi meu primeiro livro, Traga a Colheita. Conta a história de um semeador que venceu na vida com muito esforço. Eu vou te fazer uma pergunta Pode e depois fazer. eu vou te explicar por que a pergunta. Com certeza. Teve algum gatilho emocional ou espiritual, sim, algum chamado que você ou falou com Deus, porque você é uma pessoa religiosa, que fez você escrever seu primeiro livro? E depois eu vou te explicar o porquê do motivo, que foi muita coincidência com o que eu vou te falar. Com certeza, com certeza. Eu sempre digo, principalmente nós brasileiros, nós somos pouco dados à leitura. E a igreja evangélica, principalmente, né? O volume de leitura na igreja evangélica é muito baixo. Então, assim, com certeza, eu assumi para mim como um desafio me preparar para ter uma linguagem acessível para que os cristãos e não cristãos também tenham acesso à minha literatura. Então, sem dúvida, eu me preparei para isso. Por que eu Nesse nível. te fiz essa pergunta? Sim, Hoje eu estava assistindo um podcast, eu sou fã de podcast, Joel J, conheço. com o criador do Café com Deus Pai. Por isso eu peguei Thiago o livro Brunet. ali. Não. Não, Júnior... O Café com Deus Pai é outro. Júnior Rostirola. E a hora que você falou, eu falei, cara, parece déjà vu. Ele tinha dificuldade para ler na escola nos primeiros anos, tanto é que ele abandonou a escola e hoje ele é o escritor do best-seller, o livro mais vendido no Brasil. Com certeza, que faz é muito Café com Deus sucesso. Pai, que também é um podcast. Eu não sabia, eu fiquei sabendo Sim. hoje, na hora que eu estava assistindo esse podcast. E ele falou que ele teve um chamado espiritual. E a hora que você falou, eu falei, cara, a história tá se repetindo. Só não tem a fama dele ainda. Um dia eu chego lá. Ainda. E aí, por isso eu fiz essa pergunta a você, porque Deus prepara Sim, sim. tudo. Como você falou, a terra da colheita. Como que é? Traga a colheita. Traga a colheita. A semeadura. Isso. Prepara o solo. Preparou Semeia. o solo para Tem você. tempo para Essa pra dificuldade, semente. talvez, de ler, que te tornou o isso. escritor que você é. E a hora que você falou, eu falei, cara, é muita coincidência. Nós temos que transformar nossas dificuldades em bênçãos, né? Não desanima não. Às vezes você tem alguma dificuldade na vida, né? E não seja vitimista. Seja protagonista. Importante isso. E quando você publicou seu primeiro livro, qual foi a reação do pessoal da cidade, da família? Quando eu anunciei que eu ia... Geralmente as pessoas escondem as coisas, né? Eu sempre fui assim. Eu sempre tive isso comigo. Eu revelo uma coisa e eu vou atrás. Tem gente que gosta de usar aquele princípio de não falar para não estragar. Eu não, eu tenho isso comigo. Eu falo e vou atrás. E quando eu fui para lançar o meu primeiro livro, o meu maior fã, hoje, o meu maior fã, que é meu pai é meu fã número 1. A minha esposa é número 2. Né? Meu pai é meu fã número 1. E meu pai é a pessoa que tinha mais medo, né? No momento ele não cria muito, né, de que era possível. Mas assim, as pessoas sempre têm medo de ser pioneiro em alguma coisa, né? Você sempre tem medo de ser o primeiro, né? E eu falei assim, não, eu vou em frente, e com muito esforço, sacrifício, Deus começou a abrir as portas, eu comecei a conhecer gente, comecei a ter recursos. E houve um espanto das pessoas. 21 anos, ser escritor, e quando eu lancei meu primeiro livro, assim, houve muita procura. Eu saí muito pelas cidades, assim, para pregar sobre o livro. Então, assim,
foi um momento muito impactante na minha vida. As pessoas verem uma pessoa tão jovem, tinha 21 anos na época, lançar um livro, né? E assim, foi um livro debaixo de muita oração, de muita entrega a Deus. Eu recebi testemunhos de gente que leu o livro, foi salvo da depressão, gente que estava com feridas emocionais que foram curadas lendo o livro, sabe? Então isso para mim é uma coisa satisfatória. Não é o dinheiro que me deixa feliz. Eu não escrevo por dinheiro, eu escrevo por propósito. Para que a minha mensagem entre dentro de você e mude você. Transforma as vidas. Exatamente. Você já escreveu 4 livros. Para quem está nos ouvindo hoje aqui, tá vendo? Tem uma pergunta aí. Pode perguntar, depois eu faço. Desculpa. Pois não. Só pra não perder eu escrevo também desde muito novinho, né? Mas assim, textos mais voltados para o literário, políticos, eu tive muita vergonha. Eu guardo muitas coisas, porque eu acredito que um dia eu vou ter coragem de publicar alguma coisa. Só que assim, desde muito novinha, eu usava a escrita para desabafar, né? Porque eu fui filha única, nunca tive, né? E aí eu sempre usei a escrita para poder desabafar. E no primeiro momento da minha vida, eu lembro que foi logo no meio da faculdade, terminando a faculdade, que eu passei por um processo muito difícil da minha vida. O meu processo criativo parece que travou. E eu não conseguia mais escrever. Parecia que eu não conseguia mais assimilar as ideias, tudo. Você já passou por isso em algum momento da sua vida com a escrita? E como que você soube driblar isso? Escrita é 99% transpiração e 1% inspiração. Volta para Casa, que foi o meu último livro, eu estou escrevendo ele desde 2018. Então, assim, o importante é você ter paciência consigo mesmo. Tem coisa que fica pronta. Antes de vir para cá, eu resolvi, dei uma ideia de fazer um bolo. A minha esposa chegou em casa, agora às 18 horas, e ela perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, vou fazer um bolo. Mas agora? Eu falei, sim. Mas tem coisas que levam tempo, levam processos, levam dias, meses, anos. Então, assim, ter paciência consigo mesmo com o que você está construindo é a principal coisa. Saber esperar o momento certo, isso. Se eu tivesse concluído Volta para Casa em 2018, não teria o mesmo impacto que tem hoje. Porque são 2018 até agora 2025, são anos de diferença, e não é só anos que afetou a minha idade, mas afetou também a minha experiência. Em Volta para Casa, eu conto a história de um homem que sai da igreja e ele então envia uma carta para um antigo pastor. E o antigo pastor responde, eles começam a trocar ideias sobre, né, esse processo de sair da igreja, de sair da fé e tal. E assim, a ideia que eu tinha lá atrás não é a mesma ideia que eu tenho hoje. Por quê? Em 2018 para cá eu comecei a conversar com pessoas que saíram da igreja. Então eu ouvi o lado que saiu, eu sou o lado que está, que permanece. Então assim, essa paciência com o processo nos traz essa maturidade, principalmente na escrita. Você entender o que você tem que pôr na gaveta e o que você tem que todo dia pelo menos escrever 2, 3, 4 linhas ou até uma página. Mas tem coisa que você tem que colocar na gaveta e deixar que o tempo te torne mais maduro para você voltar a fazer, ou falar, ou escrever. Eu já tive ideia, mas já chega de surpresa hoje. Deixa a ideia para depois do ano que vem. Ó, Davi, eu ia te falar, os 4 livros, para quem não está nos ouvindo aqui, vendo, que não te conhece ou não conhece os seus livros, talvez te conhece, não sabe, conta para nós aí, fala os 4 livros e conta brevemente aí para nós o que cada livro leva. Bom, Traga a Colheita, a história de um semeador que passa por um processo interno muito importante, né? Ele se perdoou, ele olhou para o futuro, ele batalhou no presente. Então, Traga a Colheita eu lancei em 2013, tá? Esse aqui foi o meu primeiro.
Meu segundo livro, Pecadores Diferentes. Lancei em 2018. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas só porque têm pecados diferentes dos nossos, né? Então isso aqui é baseado na parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus conta de um homem que se orgulha muito de si mesmo, e enquanto o outro chega e pede apenas a graça de Deus, e Jesus diz que esse que pediu a graça saiu mais abençoado do que o que se achava. Cicatrizes em Letras. Eu lancei ele em 2020, na pandemia. Lições dos meus 26 até os meus 28 anos. É um livro devocional. Aqui há muita oração escrita, há muito conselho, principalmente para os mais jovens. Lições dos meus 26 até os meus 28 anos, principalmente vida amorosa, vida espiritual, vida financeira, bastante conselhos aqui. E agora, por último, que eu acabei de falar, Volta para Casa, né? Onde uma pessoa se afasta da igreja, ele troca cartas com seu antigo pastor. É um livro emocionante, né? Para quem já leu e já me deu esse feedback, gostaram muito, porque conta pontos de vista da igreja, né? Tem gente que sai da igreja e queria falar. Então eu estou sendo a voz dessas pessoas, né? E também estou sendo a voz de quem permanece. Então, assim, um livro bem imparcial. Quem leu gostou. Os seus livros falam muito da fé, Sim. de uma maneira assim. Eu não sei, eu não li ainda, confesso que eu não li, mas vou ler. Prometo que o ano que vem eu tenho na minha meta aí, eu vou ler mais de 5 livros. Eu não li nenhum esse ano, mas eu vou ler mais de 5, até por ordens superiores. É isso aí. Mas tem a pegada do perdão, da fé. Você procura tocar o emocional do leitor. Você está buscando. Você já falou que isso aqui, a sua intenção é transformar vidas. Mas ao mesmo tempo você passa aquilo que você sente dentro da igreja, dentro da fé. Sim. Só para você entender. O meu próximo passo em termos de carreira literária é uma deficiência que não existe só dentro da igreja, existe também fora da igreja. Mas eu comecei a perceber que, principalmente, o assunto emoções é muito pouco tratado dentro da igreja. Eu não consigo explicar para você por que o número de suicidas entre os cristãos está cada vez mais aumentando. Por que os cristãos estão sofrendo cada vez mais depressão? Então, assim, eu me candidatei perante Deus a dedicar a minha vida agora a mergulhar no assunto emoções. Pregando sobre, lendo sobre, escrevendo sobre, falando sobre. Porque, no fundo, Marialine, como dizia um filósofo, todos nós estamos vivendo um desespero silencioso. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter pouco dinheiro, mas todos nós estamos vivendo um desespero silencioso. Todos nós estamos sujeitos a que as nossas emoções sejam afetadas, né? E você vê pela rua pessoas que você às vezes tem uma boa impressão, pessoas que têm sempre um sorriso no rosto, estão sofrendo de depressão, estão com crises emocionais, crises de ansiedade. Então, eu me propus a isso. Eu me candidatei que se Deus precisar de alguém na Terra que vai dedicar a vida a falar sobre emoções, a falar sobre como proteger a mente, como proteger as nossas emoções, eu me candidatei diante de Deus a ser o número 1. Eu quero dar a minha vida para esse tema. Isso é muito importante, né? Você falou e eu fiquei pensando aqui. Eu estou afastado da igreja há algum tempo, não de Deus, converso com Deus todos os dias, mas da igreja em si. Justamente por isso eu percebo assim, na católica, na evangélica, virou meio que uma competição. Não todos. Tem pessoas que estão ali, se entregam a Deus, esquecem o que está. Mas virou uma competição assim, de quem está melhor vestido, de quem chega com o melhor carro. E
E isso vai causando esse emocional, abalando o emocional. Que a pessoa vai à casa de Deus porque vai buscar o seu conforto, vai falar com Ele, vai desabafar. E o mundo fez isso, não é só a religião, mas o mundo trouxe muita facilidade, muita coisa, muita informação, e as pessoas se perderam nesse momento. Eu acho que eu não ouvi falar de nenhum livro religioso que toca esse assunto. Eu acho que se Deus te preparar isso e te dar esse caminho, vai ser um sucesso, porque a gente vê as pessoas hoje muito vazias. Você falou, você vê a pessoa sorrindo, ela está numa depressão tremenda, mas ela quer passar que ela leva uma vida feliz. Quer levar a vida de Instagram, né? Tá sempre feliz, que não tem problema, que não tem conta, que não tá faltando Deus naquele momento, que talvez conversa com Deus, mas não se entregou para Deus. Com certeza. Nós estamos vivendo assim um período. Algum tempo atrás eu li um livro, na década de 70, por exemplo, quase não se ouvia a palavra depressão, porque as pessoas estavam principalmente ocupadas com sua mente, né? Quando alguém tinha alguma crise emocional, ele ia cuidar da horta, ia cuidar da sua pequena lavoura. Hoje as pessoas que têm alguma crise emocional, elas vão para o Instagram. E no Instagram você tem uma maquiagem de vida, né? Você tem alguém que está endividado, mas está postando bebendo a cerveja mais cara. Você tem um casal que está em crise, mas está postando uma foto que se amam. Então, assim, as redes sociais trazem um mundo paralelo e um peso que a gente, queira ou não queira, o pecado da inveja ele é muito frequente em nós, mesmo que a gente não admita isso. E como que ele atua em nós? Eu vejo você alcançar um sucesso e se a minha vez também não chega, então eu começo a entrar em parafuso. Eu começo a questionar Deus, eu começo a questionar o que está de errado na minha vida, o que eu estou fazendo errado. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua história. Então, assim, sem dúvida, nós estamos num período assim, dentro da igreja, fora da igreja, que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Precisa de Deus na vida emocional. Precisa colocar a vida emocional em ordem, seja cristão ou não. Então, assim, precisa de gente que traga esse assunto, mas não um assunto forjado no micro-ondas, né? Não aquela palestrinha, ou aquela frasezinha, ou aquele videozinho. Porque tem gente que se alimenta da dor do outro, infelizmente, né? Então você vê que tem gente que quer te dar uma refeição para você ser curado ali, um remédio rápido. E não essa é a nossa intenção. Nossa intenção é que a pessoa se livre da dor, não viva de anestésico, né? Às vezes, anestésico, você está com uma dor, você vai lá e abre uma cerveja para te fazer esquecer um pouco daquilo. Não. A nossa intenção é alimentar as pessoas espiritualmente dentro do coração delas, que elas tenham ferramentas para, quando a mente delas querer sucumbir, elas saibam se levantar. Top demais. Davi, voltando de volta para casa. Sim. Ganhou um destaque aqui em Morro Agudo. Sim. Acho que foi publicado primeiro no EA1, né? Foi. E depois todas as mídias virtuais começaram. Conecta Região também, eu lembro que foi. Gerou muito print. Só para você ter uma ideia, quando colocou no EA1, uma pessoa lá de Goiás entrou em contato com alguém aqui de Morro Agudo para comprar o livro. Então, assim, gerou um impacto. Só que, assim, já é uma coisa que eu tenho feito já desde 2013, né? Mas como tudo no mundo depende de indicação. Sem marketing a gente não é nada, né? Eu estava falando com a sua esposa agora há pouco sobre o podcast, a importância do marketing. Sem marketing não é nada. E minha esposa teve a ideia de colocar no EA1. Ela foi lá, entrou em contato. E assim, onde eu vou em Morro Agudo, eu te conheço de algum lugar. Eu já te vi em algum lugar. As pessoas lembram do livro. E foi muito legal, que ele tomou uma repercussão legal. Sim. Então fala pro pessoal aí, você já falou que começou a escrever ele em 2018. Sim. Deus preparou que ele saísse agora.
e talvez até por isso, para ganhar essa mídia, ganhar essa visualização. Mas de onde surgiu essa inspiração aí? Você já falou que é a história dos que saíram e os que voltaram, falando com o pastor. Mas como que começou isso aí para chegar nesse sucesso que já está caminhando aí? Começou, por incrível que pareça, com uma queda de um pastor. Ele teve uma fase difícil da sua vida e eu mandei uma mensagem para ele ignorou. Ele, talvez naquele momento não quisesse falar com ninguém, mas ali surgiu a inspiração. E eu não pude ajudar ele, mas eu posso, através da história dele, ajudar outros. Então, foi baseado numa história real. Baseado numa história real. Sim. Eu mandei uma mensagem para alguém que ignorou, e aí eu botei para frente. Eu vou jogar para frente essa história. E os dois personagens principais é um pastor e alguém que saiu da igreja. Sem muito spoiler, vocês querem saber, compre o livro, vale a pena. O título já é profundo, né? Volta para casa. Mete a reconciliação, acolhimento. Quando você fala assim, quem lê o livro, quem vai ler seu livro, volta para casa. Ele pode interpretar uma pessoa que ficou longe da família e trazer isso para voltar para a família. A história da igreja, que você já falou, da religião. Sim. Você quer tocar o leitor nesse caso? É importante que você volte para casa onde que você é amado, confortável, é seguro. Na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, você tem um filho que tem tudo do bom e do melhor, mas que ele decide por pai que ele quer ir embora. É a parábola do filho pródigo, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. E assim, ele dá um baita prejuízo pro pai. Porque o pai, pensa comigo, se ele tem que repartir a herança com o filho, então ele tem que vender um monte de coisa que ele não quer vender. Se você tiver 2 filhos hoje, um deles chegar e falar, pai, eu quero a minha parte, você vai ter que vender muita coisa para atender o pedido. Mas a maior inquietação do filho é que ele quer sair de casa. Ele acredita que lá fora, longe da casa do pai, longe da família, longe daquilo que é uma rotina que ele está cansado, ele acredita que é melhor. Quando ele sai da casa do pai, ele percebe, ele aprende que não é melhor. Que ele fez uma decisão ruim. Então, assim, talvez você agora que está me ouvindo, você queira sair da igreja, ou você queira deixar sua família, deixar sua esposa. Meu conselho para você é fique em casa. Talvez em algum momento difícil, mas tudo passa, tudo é passageiro. Fique em casa. Esse é o meu conselho, é melhor. Para a família, para a igreja. Ficar do que voltar, né? Exatamente. Ele foi e perdeu tudo. Voltou sem nada. Então, fique em casa. É o conselho. Você é um cara sábio, dá danar. 4 livros. A gente, quando vê falando de escritor, e a gente recentemente recebeu o pessoal da Expo Livro aqui, que foi um acerto, eu acho, gigante. Mandar até um obrigado ao professor Daniel aí, que fez essa intermediação para eles virem para cá. A gente conversando lá com alguns escritores, com as moças que estão aqui, assim, tem livro que é doloroso para escrever a obra, é doloroso porque remete a algumas coisas do passado que fazem a pessoa, mas que salvam vidas, e tem livros que são, assim, como que eu vou dizer a palavra? Mais confortável. Mais confortáveis. Pra você, como foi esses 4 aí? Foram todos confortáveis? Teve aquele... Não, todos eles tiveram lágrimas. Todos eles tiveram histórias de outros, histórias minhas. Um escritor não escreve, ele sangra, né? Dizia o poeta já. Então, esse Volta para Casa, por exemplo, vai falar muito mais do que fica na casa
do que o que sai, porque a paciência com que você tem que ter, de acordo com a fé cristã, com aquele que erra, que mostra se você é um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão e você mostra isso, que o mundo, ele não quer que você fale da sua fé, ele quer que você mostre a sua fé. Eu lembro agora, estava lendo ontem, de um homem que já estava quase para morrer, ele perguntou para o seu melhor amigo: por que você nunca aceitou ir na igreja comigo? E o seu melhor amigo respondeu: porque toda vez que você ia, você voltava o mesmo. Então o mundo quer provas. Eu sou a Bíblia que você lê. Eu sou a Bíblia que você vai ler. Se você nunca leu a Bíblia, você está me lendo. Você vai ler a minha vida, você vai ler o meu exemplo. Então, assim, cada livro tem esse suor da alma, esse exemplo, essa vida. Né? Eu procuro ter nos meus livros a vida prática, dia a dia, transmitir isso. É muito importante. Então, todos os livros foram dolorosos para mim escrever eles. Mas salvam vidas, recuperam vidas e é o que é mais importante. Exatamente. Como que foi a reação do pessoal da cidade depois que destacou, que você virou notícia pelo portal? Tipo assim, o pessoal começou a abraçar o projeto. Eu vou comprar o livro, comprou o livro, teve essa... Sim. Ou só veio o reconhecimento e... Não, teve até uma reação boa, principalmente fora de Morro né? Por exemplo, agora, um pastor está levando uma carga de 10 livros, que eram os últimos que sobraram, para Goiânia. Então, assim, queira ou não queira, isso trouxe um reconhecimento até além da cidade. Então, tem 10 livros lá, tem 10 pessoas lá que vão ser abençoadas em Goiânia. Olha a diferença, olha a distância. Às vezes eu posso estar lá no mês que vem, alguém me convidar para ir lá em Goiânia, por causa do livro que chegou lá. Então, trouxe, sim, um mérito. Não é meu objetivo ter glória, né? Eu não escrevo para ter glória. Eu escrevo apenas para cumprir um propósito de cuidar do coração das pessoas. Mas é inevitável a glória, o mérito é inevitável. Como você vê assim, a gente já falou aqui antes de ir pro ar, a gente estava comentando de outros escritores. Como você vê assim, de uma forma geral, mundialmente, o livro físico diminuiu o consumo de livro físico. Mas como que você vê assim, na nossa cidade, que é uma cidade de porte pequeno, a valorização dos escritores, e principalmente no âmbito que você escreve, que é o da fé, o da religião, como que é? Existe um apoio nesse sentido? Ou ainda estamos engatinhando para valorizar os nossos escritores? Eu não posso falar muito baseado na minha vida, porque eu fui descoberto agora, né? Mas eu acredito que dá para aumentar o apoio, né? A literatura. Eu tenho percebido que em Morro Agudo há jovens escritores que têm essa didática de escrever, essa moça que você estava falando agora há pouco, que lançou o livro, mas tem outras pessoas, tem outros jovens, se você for investigar lá, tem quantos escritores tem em Morro Agudo, você vai ver que a faixa etária dos escritores jovens em Morro Agudo é boa. Então eu acredito que nem todo mundo tem condições de lançar um livro, então assim, dá para quem tem o poder fazer um projeto para aumentar, né, essa lista de escritores no nosso município, que é bom, que incentiva a criatividade, incentiva expressar a si mesmo, que hoje é muito importante no mundo, né? Você saber lidar com escrita, com emoções, com imagem, isso sem dúvida é muito importante. Davi, e como que você vê o futuro da leitura e do livro aí para os próximos anos? Você acha que a gente vai voltar a pegar mais livro físico? Eu tô vendo isso até pela questão do que eu falei hoje, que eu li o Café com Deus Pai. Eu tô vendo outros livros que falam de sentimentos, voltando à tona aquela questão de você ter um livro físico mesmo, livros de autoajuda. Quando você vai numa livraria, no shopping, você vê muitos livros de autoajuda sendo best-sellers. Como que você vê isso? Você acha que a gente está caminhando para o futuro, a gente voltar mais para o livro físico?
Tem uma coisa que as redes sociais trouxeram de bom, foi a leitura. Queira ou não queira, aquela frase motivacional, aquela frase de efeito, as pessoas param para ler. Né? Aquele bom dia que muitas das pessoas mandam para todo mundo no WhatsApp, pelo menos elas estão lendo alguma coisa. Então, assim, as redes sociais trouxeram um avanço, mesmo que pequeno, mesmo que fechado, mas trouxe um avanço. Eu acredito que o livro físico, ele cada vez mais vai ocupar mais espaço mesmo no coração dos apaixonados pela literatura. Mas, sem dúvida, a literatura digital, ela tende a crescer cada vez mais. Hoje é muito difícil você ver pelas ruas alguém com livro físico na mão. Então, assim, a literatura digital, o modo digital de se ver as coisas. Hoje, eu estava vendo esses dias no Instagram que existe até IA para escrever livro. Você coloca um tema e a IA escreve por você. Então, assim, cada vez mais o toque humano tende a diminuir, o que, infelizmente, né, as IAs são muito importantes, mas sem o toque humano, estamos perdendo isso. Eu tava vendo. É isso que eu te pergunto, porque assim, claro, né? Você já usou em algum momento da sua vida, alguma atividade escrita, a inteligência artificial, não para escrever literalmente, mas assim, para melhorar ou aprimorar? Porque eu acredito que, à medida que a IA veio para auxiliar muito, né, hoje em dia, várias pessoas, ela também veio um pouco para barrar o processo criativo da gente, né? O único momento que eu usei, ou estou tentando usar a inteligência artificial, até porque ainda é um ramo novo para nós ainda, né? Nós ainda estamos acostumando com o chat GPT ainda. Eu mesmo descobri isso esse ano. Às vezes eu tento fazer capas de livros lá, não na parte da escrita. Eu não quero que perca o meu lado humano na minha letra, na minha literatura. Mas, infelizmente, eu acredito que isso vai cada vez mais crescer. De chegar um momento de você não saber se você está lendo algo que foi feito pelo toque humano, pelo coração de um homem ou por uma máquina. Que, infelizmente. Até a IA, hoje em dia, você escreve uma coisa, você tem uma legenda, post, e aí no final ela sugere, você quer algo mais poético ou mais frio, por exemplo. Então, assim, tem alguma coisa ou não tem, cara? Fica uma coisa... Enfim, o que importa é que tem o toque humano ali. Acho muito importante isso. Tem coisas que a IA vai fazer e deve fazer 100%, mas tudo que envolve emoções eu acho muito importante ter o toque humano. Não abrir mão disso. Eu não abro mão disso. E você tem intenção de soltar o Volta Pra Casa virtual? Eu já tenho ele já virtual já. Você pode, para quem quiser adquirir, no site da Wiclap. Vai ter os meus 2 livros, inclusive esse Pecadores Diferentes, aqui ele tá curtinho, mas eu relancei ele. Ele tá com mais de 80 páginas no site da Wiclap, de maneira virtual, você pode ler em E ele é um devocional, esse, devocional, né? Isso. Então, você que tá procurando um devocional, entra lá no site. wiclap.com.br. Lá, se só digitar meu nome lá que já vai Davi, aparecer. e como que é a sua rotina para escrever? Você tem um ritual para escrever? Fala assim, olha, eu tenho que estar sozinho, aquele momento, tal hora, eu tenho que me ausentar da família um pouquinho. Como que é isso? O escritor, ele tem uma mania que pra mim é uma mania muito saudável. Inclusive a Bíblia recomenda isso, que é de falar sozinho. É importantíssimo isso. Eu até recomendo isso para as pessoas, né? Antigamente as pessoas diziam que falar sozinho era coisa de louco, mas não. Falar sozinho é você entender você mesmo. É você colocar em ordem você mesmo. Então, assim, o escritor, sem dúvida, é alguém que fala muito sozinho. Então, eu tô lá limpando casa, vem uma inspiração, eu vou lá no celular rapidinho, eu vou lá no papel. Eu tô andando de carro, eu paro o carro, escrevo. A todo momento, sempre surge os cortes literários sempre vem. Então, é importante não perder. Se você perder aquela inspiração que você teve, talvez nunca mais volte. Você é casado? Tem filho já? Ainda não. Ainda não? Deus está preparando. Amém.
Como que você concilia isso? A igreja, o casamento, a escrita? Eu e a minha esposa, nós conversamos muito sobre a Bíblia, sobre a vida. Então, muitas das coisas que eu escrevo vêm de conversas nossas. A gente senta na mesa, ou andando de carro, em qualquer lugar. Ele sempre tem. Ela abraçou muito esse lado meu. Ela infiltrou literalmente no meu mundo e abraçou esse lado. Então, assim, ela também me dá muita inspiração. E às vezes eu vejo ela assim, meio escondidinha, ela pegando lá o caderninho e escrevendo também. Eu já falei pra ela que um dia eu vou ajudar ela a lançar um livro. Aí, de vez em quando eu vejo ela lá escrevendo escondidinha lá. Aí tranco o diabo pra eu não ler, né? Mas dá pra ver lá que ela de vez em quando vai lá e escreve também. E quando acontecer, as portas do Amarelinho Cast Com estão certeza. abertas para isso. A espiritualidade está muito presente nos seus livros. Sim. Eu vi que você é um cara de muita fé. Trouxe uma paz gigantesca Amém. que eu não brinquei, é o que eu estou sentindo nesse Amém. momento. Fala para nós um pouco aí sobre religião, sobre fé. Amarelinho, pra mim, Deus é tudo. Em primeiro lugar na minha vida, sempre. E a fé, você não pode deixar ela entrar no automático. Eu vi que você tá com o devocional Café com Deus Pai. Todo dia antes de sair pro trabalho, se você estiver tomando o seu café, abre ele, lê. A Bíblia fala em Salmos capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Antes de sair de casa, dobra o joelho no chão e pede. John Wesley, o grande pregador, dizia que antes de sair de casa ele sempre falava assim: meu capitão, quais são as ordens de hoje? Porque às vezes nós vamos tomar alguma decisão no dia a dia que não é da vontade de Deus e dá errado. Deu errado por quê? Porque a gente não procurou orar para que Deus confirmasse aquilo. Às vezes você vai alguma coisa no seu negócio, na sua vida particular. E para mim a direção de Deus é fundamental. Eu não gosto de fazer nada sem que eu sinta que Deus confirmou no meu coração que aquele assunto trouxe paz, a paz vinda do céu. Eu não gosto de fazer nada fora da direção de Deus. Isso, você investindo, não é nem gastando, investindo 5 minutos do seu dia, antes de pôr o pé para fora de casa, guia meus passos, guia minha vida, guia meus negócios, guia minha vida financeira, não deixa eu entrar em dívida que eu não precise, guie meus relacionamentos, afasta de mim quem não me quer bem de verdade, tira de mim aquilo que me faz mal e eu estou apegado. Então, sem dúvidas, é uma boa oração sincera, com o coração aberto diante de Deus. Logo pela manhã, quando você vai, antes de sair de casa, melhora muito o seu dia, torna o seu dia entregue nas mãos de Deus. Isso para mim é fundamental e é o maior conselho que eu dou para as pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar sempre. Você falou uma frase muito bonita, né? Às vezes a gente pede. Toda vez que Deus, olha, eu quero bênção para minha família, eu quero bênção para o meu emprego, eu quero bênção para o meu serviço, eu quero, e às vezes a gente esquece de pedir para tirar o que está fazendo mal pra gente. Com certeza. Talvez a gente quer tanto, e a gente precisa de pouco. Uma das frases de Jesus na oração do Pai Nosso é: livrai-nos do mal. Muitas vezes o mal a gente está tratando como bem. Então, assim, é importante isso. Nesse livro Cicatrizes em Letras, eu digo assim, que guardar é tão importante quanto jogar fora. Guardar é tão importante quanto esquecer. E, infelizmente, a gente só é ensinado a guardar. Lembra disso, lembra daquilo, guarda isso, guarda aquilo. Mas quem nos ensina a jogar fora? E a gente vai deixando o nosso coração cheio de mágoa, cheio de rancor, coisas que só fazem mal pra gente, porque ninguém nos ensinou a jogar fora, ninguém nos ensinou a esquecer. Então é importantíssimo isso, colocar diante de Deus. Me ajuda também a esquecer. Não é só guardar, não é só querer, mas também a se livrar, a abrir mão. Às vezes a gente fica apegado a tanta coisa Com certeza. que já passou, que não vai voltar, que não vai somar.
Ele só nos tá levando para baixo. E deixa de aproveitar momentos bons que tá aí na porta, chance de reconciliação, Com certeza. de paz, que é o mais importante. Então, Davi, aquela pessoa que quer escrever, Morgo Dance quer escrever, vamos falar para o Morgo Dance, mas tem muita gente aí que quer escrever, ou que já escreveu e tá lá guardado, mas fica com medo de pôr num livro por ser julgado, por ser criticado, ou medo do desafio. Que conselho você dá para essa pessoa? Cai dentro. Eu disse no começo, não tenha medo de ser pioneiro. Importantíssimo isso. Eu não lembro de outro podcast Morragudo. Teve alguns, mas que não ficaram tanto Não tempo, permaneceram, né? sim. Teve alguns que não permaneceram. E eu creio que você vem com essa ideia, com a fé de permanecer. Tem estruturado para permanecer. Então, assim, talvez você vai fazer um investimento que os outros podcasts não fizeram. Para quem está olhando de fora, às vezes, vendo só o agora, só o hoje, não fará sentido. Pô, Marialinha, mas você poderia gastar o dinheiro em outra coisa. Você precisa mesmo? Você vai... Eu olhei seu YouTube. Você vê lá poucas visualizações hoje. Mas a fé não nos convida a ficar fixados no hoje, mas no que vai se tornar. Então, assim, se você tem esse livro, ou seja, qualquer coisa, qualquer projeto, não tenha medo de começar. Não queira começar perfeito, de que tudo vai ficar bem. A minha literatura de 2013 não é a mesma de hoje. A minha voz criativa não é a mesma de 12 anos atrás. A gente ganha experiência, ganha maturidade. O importante é não ter medo de começar. Você sabe qual que é o lugar mais rico da Terra? Eles falam que é o cemitério. É o cemitério. O lugar mais rico da Terra é o cemitério. Porque quantas músicas foram enterradas e a gente nunca escutou? Quantos remédios foram enterrados no cemitério que a gente nunca tomou? Quantos projetos, quanta engenharia, quantos aplicativos? Sonhos. Você acha que o WhatsApp, que hoje é basicamente a nossa vida, você acha que foi a ideia de um homem só? Será que não teve outros pioneiros que começaram, que pensaram primeiro, mas que levaram consigo pro caixão? Não tiveram a coragem de ir atrás, de começar, de levar tapa na cara, de levar não. Então, assim, a minha missão e a tua missão também, que está nos assistindo, é deixar o cemitério cada vez mais pobre. Eu falo que sonho sem ação é só sonho. Ilusão, sonho né? com ação é realização. Exato. Sonho sem ação é ilusão. Olha que você falou do podcast. O podcast é um sonho de um outro programa com 2 amigos meus que eu adoro, de paixão, Vitor Granado e Marlon de Almeida, Marlon da Reciclagem. Estou no oficina do dia, vamos fazer um programa, blá, blá, blá. Depois veio a onda do podcast que a gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia ainda, porque foi uma coisa americana que veio e na pandemia explodiu. Eu, enquanto vereador, queria fazer um para conversar, entrevistar pessoas, não rolou. Passou tudo que passou, a gente... Podcast, essas duas doidas aí, não, tem que fazer. Do dia para a noite surgiu o podcast e veio. Ele começou com um outro intuito. Eu ganho tanto espiritualmente e em conhecimento a cada dia que eu gravo aqui com uma pessoa diferente, que financeiramente, se eu for parar para pensar, eu fecho ele porque não tenho lucro financeiramente. Mas pessoalmente, enriquecimento, como pessoa, com propósito, eu cresci muito como ser humano aqui dentro. Em forma de pensar, eu julgava muito, eu achava tudo muito fácil. Hoje eu vejo que cada um tem a sua verdade,
nós escrever aqui, se eu escrever 9 para mim, você vai ser 6. Sim. E eu aprendi a respeitar muito. Então, é o que você falou, o primeiro passo. Nós estamos caminhando aí, já foi o 23º no ar. Gravamos o outro, tem o seu. Acho que a gente encerra com o 25º esse ano. Mas com um monte de projeto pro ano que vem. Porque cada dia que eu saio daqui, eu saio mais renovado, com mais experiências. Com mais sonhos. Com mais sonhos, com mais vontade de mostrar para Morragudo. Nós temos um cara que escreveu 4 livros, e são livros que podem transformar e salvar muitas vidas. Que a gente tem um monte de diamante a ser lapidado na nossa cidade. Então isso me deixa... Eu saio daqui me sentindo Superman. Eu entro aqui, esse barrigudinho aqui que fica nas câmeras, mas eu saio Superman daqui. Eu falo, cara, pô, a hora que eu vi a sua reportagem, cara, um escritor Morragudo. Porque geralmente a gente dá palco pra quem tá na mídia e aparece mais vezes. Sim, com certeza. Mas e aí? E aquele cara que não teve voz? Ou que não apareceu? E é o que você falou, você não está buscando glória, você está buscando transformar vidas. E do mesmo jeito que você falou, quantas pessoas levaram isso com eles no cemitério? Exato. Então a gente tem que estar sempre buscando isso. Dando a cara a tapa, é importantíssimo isso. Importantíssimo esse trabalho que você faz, que você não olha hoje as visualizações, mas o propósito. Cada um de nós tem uma missão. Às vezes a missão de alguém traz para ele reconhecimento, às vezes a missão de alguém não traz reconhecimento, às vezes a sua missão é cuidar de uma pessoa especial. Isso não vai trazer reconhecimento, glória, mas é a sua missão. Algumas missões trazem esse benefício, mas é importantíssimo isso, esse trabalho que você faz de dar voz a quem não tem voz. É importantíssimo isso. E eu não posso sair daqui sem antes deixar que a bênção do Senhor te acompanhe aí, que você faça tudo com justiça, com excelência, que a bênção do Senhor esteja sempre nesse programa. Está sempre com todos nós. Diz a palavra que se você recebe um profeta em condição de profeta, você não perde o galardão. Então, que Deus te dê um galardão de um programa que alcance onde você nunca pisou, onde você nunca alcançou, em nome de Jesus. Amém. Davi, o que vem pro futuro aí? Já falou que já está caminhando outro livro. O que vem pro futuro? Vida pessoal, vida profissional? Olha, pro futuro, a gente faz planos, né? Está na mão de Deus, mas faz planos. Mas pro futuro, sem dúvida, eu vou arrumar a minha carreira literária para essa questão de cuidar das emoções das pessoas, né? Ter um filho também é a meta, né? Sem dúvida, agora para 2026. E o restante, Deus acrescenta, né? Deus cuida de nós, com certeza. Eu não posso deixar de agradecer você, mas primeiro eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles o podcast não acontece. Senhor Pizza, Rodrigo, obrigado. Tem umas pizzas esperando Eu sempre você. compro lá. Aí que eu falei, ele sabe o seu sabor, que você gosta de pizza. Ele enviou aí, falou assim, ó, o Davi, clientão meu, vou Sim. fortalecer lá com muita honra e alegria. Eu falei, cara, e eu fiquei impressionado, né? Tipo assim, no meio de tantas pizzas, ele lembrou de você. Você é um cliente Só compro especial, então... Então, senhor Pizza, obrigado. Autoelétrica Amarelão, Ricardo, Soilson, obrigado aí. Natais da Garcia. Varejão Mercearia Mais Barato do Jonathan, obrigado, sempre fortalecendo. Delivery da Ju, Ju, gratidão aí. Vocês e o Rodrigo abraçaram isso aqui e não larga mais. E nós também não larga vocês, porque vocês só fazem delícias. Obrigado mesmo. Davi, quero te agradecer muito, Eu que agradeço. muito, por ter dedicado esse tempo, por ter aceitado o nosso convite, por acreditar no nosso programa. Estamos caminhando, estamos engatinhando, mas é para o bem da nossa cidade, para o bem das pessoas
eu vejo que Morragudo tem muito a oferecer. A gente é uma cidade pequena, mas que tem Capital da cana. o maior produtor de cana do Brasil nos últimos 10 anos. Poderia ser um município muito bem gerido, com muitos recursos, com muito emprego. Rico culturalmente. Sim, sem dúvida. Essa semana aí eu fiquei pensando, cara. Conversei com o Edilson, que escreveu um livro, Edilson Muniz, em breve tá aqui. A Amanda Carmanhã que me mandaram. E aí eu fiquei pensando, cara, tinha que ter um apoio de alguém. Você que tá aí, a nossa cidade é uma cidade muito rica, com pessoas ricas que estão procurando fazer algo diferente para descontar no imposto de renda. Eu vou dar uma dica para vocês. Crie um espaço cultural, você não precisa fazer nada absurdo. Junta um grupo de pessoas, faz um espaço cultural para dar voz a escritores como esse que transformam vidas, não financeiramente, mas um espaço para ele poder lançar o livro dele, de outras pessoas. Eu fiquei pensando, falei, cara, por que não tem um lugar para lançar o livro? Não dá para fazer um evento só para um? Vamos lançar todo mundo, cada um no seu stand ali, porque é muito rico culturalmente a nossa cidade. Sem dúvida, de músicos, não é só de escritores, não. Nós estamos dando um exemplo de escritores aqui, mas a Alessandra Maier, que vai estar aqui no começo do ano, conversei com ela esses dias, ela tem um projeto de coral, que o dia que eu vi, eu me apaixonei, toda vez que eu vejo ela cantando eu choro. E assim, são várias culturas que tem, a gente tem artistas fenomenais que precisam de espaço. Então, os governantes que estão na cidade, o pessoal que tem essa condição, faça isso. Quem vai estar ganhando é só a nossa cidade. Com certeza. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço. O programa é seu. Quer deixar um recado, quer falar uma palavra, fica à vontade. Eu vim aqui também para pregar também, né? Eu perguntei para minha esposa se ela estava achando eu nervoso para vir para cá, e ela disse que não. Eu falei, eu estou me sentindo como se eu fosse pregar. Mas, sem dúvida, você que está me assistindo, que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus trabalhe no seu coração para que você se torne cada vez mais uma pessoa melhor. Crê em Cristo, que toda língua confessará o seu nome. Ele é o nosso Salvador. E eu deixo também a minha bênção em nome de Jesus Cristo sobre o seu programa, sobre a sua família, que cresça cada vez mais, né? Que você traga sempre as pessoas certas, as pessoas que têm uma mensagem não só para o coração, mas também para a vida financeira, para a vida material, para a vida social. Que Deus coloque no seu caminho as pessoas certas para fazer esse programa cada vez mais crescer. Essa é a minha bênção sobre esse programa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que nos assistiu aí. E fique com o Amarelinho, viu? Aqui tem conteúdo. Bom, obrigado. Você quer deixar alguma rede social? O povo te acompanhar, o pessoal te acompanhar? Estou lá no Facebook, Davi Oliveira. Digital Davi Oliveira Morragudo, já vai me achar lá no Instagram também, Davi Oliveira. Só nos adicionar. Nós vamos sempre nos falar por aí. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Pessoal, continue seguindo. Obrigado por ter acompanhado até agora. Vem mais Amarelinho Cast aí. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram, @AmarelinhoCast. YouTube, @AmarelinhoCast. Vai lá no sininho. Clica lá no sininho. Apareceu para você a notificação. É Amarelinho Cast no ar. Obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E valeu. Isso é Amarelinho Cast.